a verticalização de Balneário Camboriú, onde tudo começou? Para falar sobre a verticalização de Balneário Camboriú, hoje a entrevista é muito especial. A gente vai conhecer aí os pioneiros dessa cidade, das construções, principalmente relacionado ao primeiro hotel de luxo de Balneário Camboriú. Hoje a nossa entrevista com o Cláudio Fischer, que é empresário, construtor, também é investidor. Muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos. Bom dia. A gente que agradece aí, porque fala de Balneário, o mundo inteiro já conhece Balneário Camboriú, principalmente pela proporção dos edifícios. Verdade, verdade. E a gente quer saber dessa história do hotel. Eu lembro quando era criança, na frente do hotel também. É uma história muito bonita. É verdade. Eu sou nativo, nasci aqui em 1959, já no Hotel Fischer, e aproveitei muito a minha infância, né? Isso aqui era um paraíso para uma criança, né? E tinha toda a liberdade, nadava no Rio Camboriú, pescava no Rio Camboriú, pegava ostra no Rio Camboriú, pegava siri. Hoje está meio difícil. Vamos ter que ficar em cima aí para a gente cada vez mais trazer essa urbanização para Balneário Camboriú, mas está vendo essa transformação também, né? Tá. Eu não sou saudosista, assim, né? Eu aproveitei bastante, que eu posso te dizer, mas gosto muito do Balneário Camboriú, do que ela é hoje, essa parceria público-privada, que tem muito a ser feito e a ser construído, mas que, bem ou mal, tem feito com que essa cidade seja um exemplo de progresso para todo o Brasil e para até fora do Brasil. Né? E o hotel foi lançado em 1957? Isso, a minha família chegou em Balneário Camboriú. Eu digo assim que eu já tive sorte antes de nascer. Né? Meu avô era alemão, já tinha estado no Brasil durante 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial, e no período da Segunda Guerra Mundial eles estavam na Alemanha quando estourou a Segunda Guerra Mundial, né? Meu pai tinha nascido no Brasil, meus tios, e eles estavam lá quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Meu avô, como alemão, lutou a Segunda Guerra Mundial como soldado alemão e sobreviveu. E em 1939, em 1949 eles voltaram ao Brasil, ficaram um pouco no interior e meu pai pegou malária na região de Fraiburgo. Interior de Santa Catarina. De Santa Catarina, e na época eles falavam, para curar a malária, o bom é onde? Onde tem sol, iodo, praia e tal. Então eles conheciam tinha um amigo que tinha um bar aqui, um restaurante fechado em Camboriú, né? Era a praia de Camboriú. Que, inclusive são duas cidades, né? É importante a gente eram na época. Camboriú. Exatamente. A Camboriú eles chamavam de vila, né? E aqui era a praia de Camboriú. E aí eles arrendaram esse restaurante, que é ao lado do Hotel Mercury, na Praça Miranda Tamandaré, onde está sendo construído agora o edifício Harmony, do lado do Mercury. Ali eles começaram a vida com um restaurante, barzinho, eles alugavam cabines para as pessoas que vinham do interior de Santa Catarina, de Blumenau, do Sul, que levava 5, 6 horas para voltar. Aqueles alemães, bem branco e tal, eles iam tomar banho de mar, ficavam cheios de salso, ficavam se coçando até chegar em Blumenau. Então, meu avô, empreendedor, criou umas cabines de tomar banho, né? Então, tinha uma bomba assim de ponteira, lembra como é que era aquelas coisa do interior? E ele jogava numa caixa d'água e alugava calção, alugava o maiô que não tinha. E aí vendia o almoço, os petiscos, todo mundo, a família toda, então começou. E com isso eles arrendaram, após isso já existia o Hotel Miramar, que era de madeira, ficaram alguns anos tocando Miramar e ganharam um dinheirinho, onde como não tinham muito dinheiro, eles conseguiram comprar um terreno aonde? Lá na Barra Sul, que era um fim imundo, né? E aí compraram o terreno lá onde é hoje o empreendimento Fischer Dreams, que era o Hotel Fischer. E que, inclusive, está sendo revitalizado a toda hora ali naquela região, já começou naquela região, vai valorizar cada vez mais e o Fischer, mais uma vez, fazendo história. Mas vamos falar aí dessa história, mais uma questão do processo de construção, e eu quero saber como é que foi esse impacto na cidade, porque foi o primeiro hotel de luxo da região do sul do Brasil, de praia, hotel de praia foi o primeiro. Porque meu avô, como tinha essa vivência já da Europa e tudo isso,
trouxe essa visão e ele era muito empreendedor, muito guerreiro, assim, né? E a família, tudo, naquela época, todo mundo trabalhava que nem uns cavalos, né? Todo mundo, era luta, né? e resolveram fazer aquele hotel e eles mesmos construíram, junto com outros funcionários e tal, e construíram um hotel que tinha apartamentos, que tinha banheiro, que tinha suíte, e isso fazia com que, na época, foi inaugurado em 15 de dezembro de 1957, e eu nasci dois anos depois ali no hotel. Fazia com que as pessoas do interior, de Chapecó, grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul, do Paraná, aquele pessoal de Cascavel, tudo ali fora, vinham, deixavam suas famílias, eles ficavam um mês no hotel, o pai voltava para trabalhar na fazenda, na indústria, do que era, e depois retornava para buscar a família. E eu fui criado assim, né, nos anos, eu era criança, né, na década de 60, 70, todos aqueles meus amigos, então vinham as famílias tradicionais de janeiro, tinha aqueles que vinham em fevereiro, vinha aquele que vinha em dezembro. Mandava cartinha durante o resto e acabou ali, passou ali, março, acabou, só julho tinha algum tipo de movimento e não sei como é que eles sobreviviam, né? Porque não tinha movimento, tinha que realmente. fazer um caixa ali. Mas foi uma luta muito grande, depois foram divulgando Balneário Camboriú, meu pai fundou o Sindicato de Hotéis e Restaurantes, foram aparecendo outros hotéis, outros restaurantes, barzinhos, foi aparecendo Baturité, uma balada, aquelas coisas assim, né? Várias coisas foram. A praia era muito bonita. Era e é muito bonita e era um atrativo. Depois, com a BR-101 aberta, realmente a coisa começou a melhorar na década de 70. Muito bacana. E essa questão das características que você vê assim, que diferenciavam o hotel nessa época? Realmente, os hotéis eram muito simples, né? O banheiro já foi um grande diferencial. Já foi um grande diferencial. Todos os apartamentos tinham banheiros. Antigamente eram tipo pensão, né? Eram quartos com banheiros no final do corredor, assim. Imagina o quê? Balneário Camboriú era uma vila, tinha 300 pessoas, 500 pessoas que moravam aqui, não tinha estrutura, né? Então tudo teve que ser construído. Meu avô foi vereador da segunda legislatura, quando eles se separaram de Balneário Camboriú, então tudo tinha que ser construído. A cidade de Camboriú era uma cidade muito simples, muito pobre, de agricultores, que eles não tinham dinheiro para investir a infraestrutura que começou a demandar. Então eles se inspiraram onde? No Rio de Janeiro. Então, por isso que nós temos a Avenida Atlântica, tem a Avenida Atlântica no Rio de Janeiro. O calçadão foi com aquelas pedras sabão português imitando a Copacabana, a Avenida Brasil de Copacabana, e assim foi indo. E alguns prefeitos foram desenvolvendo mais ou menos o município e até chegar onde nós chegamos, né? E como é que foi essa história também teve ilustres, né, visitas, teve presidente, quando, que época mais ou menos começou isso? Logo em seguida, o seu Normando Tedesco também passou de avião aqui, viu isso aqui e comprou ali a Barra Sul inteira, e ele era amigo do lado de São Borja, era amigo do Getúlio Vargas, que era presidente, era amigo ele já era um grande empreendedor, papeleiro, industrial, e era amigo do João Goulart. O João Goulart era vice-presidente, e aí ele trouxe o João Goulart para Balneário Camboriú, e o João Goulart construiu uma pequena casa próximo ao hotel, e o meu pai era o caseiro. Essa casa existe ainda? Foi demolido agora recentemente, onde era o Lago da Sereia ali, que vai ser feito um empreendimento, né? Então, o meu pai era o caseiro da casa. Então, quando ele vinha, ele dava um rasante em cima do hotel, pousava ali na Vila Real, ali onde é a BR-101, por ali. E o meu pai, ele tinha deixado um carro, um Ford 29, ele ia lá, buscava o presidente, a esposa, os filhos, levava para casa, lá já abastecia, estava tudo abastecido, aquela coisa. Tu imagina isso na década de 60, né? Com certeza. E sempre priorizando a qualidade, né, do atendimento. A gente percebe isso até hoje, esse bom gosto. E a gente vê uma característica na arquitetura também. Mas no próximo bloco eu vou chamar o Thomas aqui. Ele vai contar pra gente também que o Thomas é filho do Cláudio. E ele também é vice-presidente do Sinduscom. Então a gente vai contar uma nova fase da Fischer e a gente saber aí as novidades. Mas eu quero saber também um pouco, Cláudio, em relação a essa demolição. Porque ao mesmo tempo deu um dó, né? Porque é história, a gente sabe que vai, né? Tem uma outra história por vir, mas em que ano foi essa demolição? E também essa reação da toda a família de vocês?
Então, nós tínhamos uma família muito pequena, era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Minha mãe adoeceu, teve um problema de câncer de pulmão, ela fumava muito, né? E quando ela faleceu, eu já sabia que meu pai também já estava chegando a uma idade, quase 80 anos, ele também estava querendo vender o hotel, porque ainda um hotel antigo, ele demanda Dá muito trabalho, investimento, né? dá muito trabalho, muito investimento para você Manutenção. competir, é complexo e tal, e havia essa questão da sazonalidade. No final já não tinha tanta sazonalidade, mas era um equipamento mais antigo e de difícil mantenimento. Então chegou um determinado momento que a família se reuniu e decidiu negociar. E, assim, eu posso te dizer que até fechar o negócio, eu tinha preocupações. Depois que eu fechei, eu não tinha preocupação mais. Eu achava que era o certo para o meu pai, era o certo para a minha irmã, era o certo para mim. São fases, são coisas que acontecem, né? São momentos da vida que a gente não pode... Na realidade, a gente não é museu, né? Sim, a gente não pode vai viver uma nova história. né, agarrado a um hotel antigo ou uma história antiga. Eu acho que é muito Que foi melhor muito hoje, bonita, né? muito melhor hoje que a gente está podendo vivenciando novos empreendimentos, toda uma coisa que a negociação que a gente realizou com a Procave, e que foi muito benéfica para todos, nos proporcionou e está nos proporcionando. Né? E aí é uma carreira de construtor. Agora, né, novas fases. Primeiro eu tirei uns anos sabáticos, comprei um veleiro, fui velejar, fui mergulhar, fui para o Caribe, fiquei 3 anos mergulhando e velejando. E aí, enquanto isso, meus filhos estavam estudando nos Estados Unidos, que daí, com a negociação, a gente teve condições de proporcionar o melhor estudo possível para os filhos. E agora nós temos uma holding familiar, que é o Fischer Group, onde a gente está com uma série de projetos que o Thomas vai contar. Legal. E que daqui para frente eu fico assessorando, fazendo, né, o que posso e ajudando eles a crescerem. Essa experiência aí da família empreendedora, né? E em relação também a essas obras do novo edifício, né? A gente quer saber se teve alguma referência do hotel agora em relação a esse novo empreendimento. Em relação eu acho que é o espírito, principalmente empreendedor, que sempre foi da família Fischer, né? Do meu avô, do meu pai, da minha mãe, tudo. É um pessoal muito trabalhador, eles nunca trabalharam muito. Eu também trabalhei muito, todo mundo trabalhou muito, né? Para poder chegar onde está chegando. Eu acho que isso que é importante. A Procave é uma empresa muito sólida, né? A família, essa questão da família, esse envolvimento é uma coisa muito bacana de a gente acreditar num projeto que está levando praticamente 15 anos de sociedade, que é benéfico para todos. Com certeza. Né? Mas a referência de arquitetura não teve. Porque nós éramos assim, o primeiro era muito germânico, assim, o segundo já era mais moderno. Quer dizer, então, puxando mais para o moderno, o Fischer hoje é um empreendimento altamente moderno, tecnológico, né, que vai ser um sucesso. O ano que vem ficar pronto. Digno de Avenida E Atlântica. tem muita. E olha, ainda tem poucas unidades, quem quiser comprar. Já, agora está na hora. Tem que correr tá chegando. aí, porque aqui é valorização na certa. Não Com tem, certeza. Ainda mais agora com a Avenida Atlântica. O Fischer Dreams vai ficar maravilhoso. São 2 torres, são 70 mil metros de obra. E assim, ó, é um empreendimento que tem tudo de melhor. 7 mil metros de área de lazer, imagina. Vai ficar muito bacana. Como mudou, né? Antigamente não tinha tanta área de lazer, Exato. né? Até aí a dor de cabeça dos síndicos aí tem que estar acompanhando. Cláudio, eu quero te agradecer, né? Quero que o Thomas também venha contar pra gente aí essa nova fase da construtora, como construtor. Tem mais edifícios aí, ele pode contar pra gente. Quero te agradecer por estar aqui. A gente quer receber um convite já aqui para a gente visitar depois para saber como é que está sendo esse empreendimento, as plantas, o que está trazendo de novo aí, porque a gente sabe que o Condomiting chega para síndicos do Brasil inteiro e a gente sabe que Balneário Camboriú é realmente referência, né, Cláudio? Nós temos um empreendimento, nós estamos fazendo, que vai ser uma ruptura de conceitos em termos de design, de arquitetônicos para Balneário Camboriú. Nós realmente, assim, pela minha origem aqui muito
verde, muito praia, de aproveitar muito. A gente está querendo trazer todos esses conceitos de viver bem dentro de um edifício, que eu acho que é isso que você também trabalha, essas questões de você poder ter um wellness, uma convivência, um verde dentro do apartamento, mas uma coisa bem pensada. Não é só aquele negócio de captar a aguinha da chuva e dizer que isso você está com um edifício verde ou isso só, não. Mas isso deixo para as futuras gerações conversar. Muito bom, a gente quer te parabenizar também, parabenizar a tua família, né? Essa força toda que pra gente realmente é muito inspirador. E, Cláudio, mais uma vez, muito obrigada. Esteja sempre aqui com a gente na Tua Casa. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado a todos. E aí, vamos aí. Continue assistindo aí que o Thomas vai vir para contar pra gente mais situações e como está a área da engenharia civil também em Balneário Camboriú. Seguindo essa linha do tempo, desde a construção do Hotel Fischer em Balneário Camboriú, o primeiro hotel de luxo de toda a região, a gente falou com o Cláudio Fischer, conhecendo um pouco mais dessa história, e agora a gente vai conversar com o Thomas Fischer, que é engenheiro civil, ele é vice-presidente do Sinduscom, e diz aí que ele tem um escritório de arquitetura também. Muito bem-vindo, Thomas. Primeiramente, muito obrigado, Miriam, pelo convite, agradeço muito poder estar aqui fazendo parte desse projeto. Então, espero poder contribuir da melhor maneira possível. Que orgulho dessa família, hein? Muita história, balneário, pai nascido em Balneário Camboriú. Pois é, então, eu também nasci e me criei em Balneário Camboriú, fiquei aqui no município até meus 17 anos, onde eu embarquei numa trajetória um pouco longa, né, de 13 anos, onde eu acabei vivendo nos Estados Unidos durante muito tempo, onde eu tive toda a minha graduação, né, tanto bacharelado quanto mestrado, e também tive uma breve passagem pela Europa e também trabalhei no ramo da construção civil em Miami, numa corporação de altíssimo nível lá. Então, tive umas experiências bem interessantes. Uma escola e trazendo aí para nossa cidade, trazendo para Balneário Camboriú esse diferencial todo em relação também à arquitetura, né? O nome do edifício hoje, que está sendo construído no lugar do hotel, é Fisher Dreams. É o sonho da família se realizando. Que bacana. E, Thomas, essa questão de Balneário Camboriú, o que você traz assim dessa tua visão da cidade? Eu quero explorar um pouco também as questões técnicas na tua visão como engenheiro, porque o que evoluiu na construção, o que você, como construtor, tem visto na evolução da construção aqui da cidade? Olha, acho que não só como construtor, mas morador também, e eu posso te dizer que eu durante toda essa minha trajetória, eu fiquei 6 anos sem voltar para Balneário Camboriú. Então, eu voltei faz 3 e antes disso eu fiquei 6 anos sem pisar aqui. E durante esses 6 anos que eu não estive em Balneário Camboriú, parece que a cidade se reinventou, efetivamente. Então, ela vem pegando uma velocidade de mudanças e crescimento muito grande comparado às demais cidades ao seu redor. Então, realmente um case fora da curva, né? E não é só porque eu nasci e me criei aqui, minha família também, mas o mercado também reconhece isso, né? Hoje nós temos o metro quadrado mais valorizado do país e existe uma clara razão do porquê, né? Balneário Camboriú sempre liderou as cidades no quesito nacional de estar à frente das tendências. Então, de ter prédios assinados, de ter profissionais internacionais contribuindo aqui para a nossa região e realmente tendo uma parceria entre a iniciativa pública e privada muito forte, que leva a nossa cidade a crescer ainda cada vez mais rápido. Isso é muito interessante, Thomas, que você falou em relação à contrapartida, inclusive, das construtoras. Pode explicar também para síndicos, arquitetos, engenheiros, como que funciona, por exemplo, a outorga onerosa? O que traz isso? Porque a Orla Nova agora está sendo construída através de uma construtora aqui, né? Então, como é que funciona assim para tu desenvolver um empreendimento na cidade? Cada terreno ele possui um potencial construtivo equivalente à sua área de matrícula ou área física, né? Depende muito de município, mas para Balneário Camboriú o que vale é a área de matrícula. Então existem os índices básicos, que são seus direitos adquiridos por ser dono dessa propriedade, que dita qual que é o seu potencial construtivo. A partir daí, Balneário Camboriú desenvolveu alguns itens extras
como o solo criado, o TPC, o ICOM, o ICAD, que são índices na qual, se você comprar o direito, então pagar para o município a possibilidade de utilizá-los, você pode crescer a sua obra, tanto verticalmente, quanto em número, em volume ou horizontalmente. Então, tudo varia, cada índice tem um direcionamento específico. Agora, na questão da orla de Balneário Camboriú, o que acabou acontecendo, né? A FG é uma das maiores construtoras do país e ela acaba adquirindo muitos desses índices e também acaba fazendo muitos acordos com a prefeitura devido à quantidade de volume que ela de obra que ela faz na cidade, né? Então, o que Balneário Camboriú entendeu? Entendeu que para encurtar o caminho de executar essa obra, por ser uma obra tão importante para o nosso município, ele acabou, ao invés de seguir o caminho tradicional de uma obra pública, que seria abrir uma licitação, escolher, né, passar por todo esse processo, daí uma vez que a empresa escolhida, que normalmente é a empresa que coloca a proposta mais barata e não necessariamente por suas qualidades, em vez de ela captar esse recurso, fazer a licitação, direcionar para uma empresa, ela orçou quanto que custaria essa obra, e daí ela propôs que uma empresa privada de alto nível, comprovado, executasse ela para encurtar o caminho da duração, né? E efetivamente dando a oportunidade para essa construtora local de mostrar a qualidade do seu trabalho. Então, qual construtora que não gostaria de mostrar ao público no geral a qualidade da sua execução, né? Então, dessa maneira, foi uma das soluções que a cidade encontrou para resolver um problema, que é o problema do processo público, né? Que ele é mais demorado que um processo no ramo privado, né? E aí já vem qualidade também envolvida, né? Porque a gente já sabe, né? O edifício na Avenida Atlântica, a qualidade da obra também da Avenida Atlântica está seguindo no porte de Balneário Camboriú. E por falar em construção, a gente quer saber o que a Fischer está trazendo de novidades e em relação também à arquitetura, porque o Thomas é engenheiro, tem sócio engenheiro e tem 6 arquitetos trabalhando também. E eu soube também que tem uma equipe aí que participou junto da equipe do Jaime Lerner, cujo a gente é muito fã, inclusive. A cidade em si já tem um planejamento de master plan, tem novidades em relação ao plano diretor, mas eu quero uma visão global disso. Então, né, que nem você comentou, eu sou um engenheiro, onde eu sou um dos sócios fundadores de um escritório de arquitetura chamado FFV Bold. Então, a gente hoje atua dentro da nossa cidade e região, desenvolvendo projetos tanto verticais quanto horizontais para as construtoras e incorporadoras aqui da nossa região. E sim, né, uma das minhas arquitetas principais no meu departamento de urbanismo, ela ficou 20 anos no escritório do Jaime Lerner, né, que uma vez que o Jaime acabou falecendo, o escritório começou a diminuir de tamanho e ela sempre teve um sonho de vir e morar no litoral. Acabou em Balneário Camboriú e eu absorvi ela no nosso escritório e a gente vem desenvolvendo coisas muito interessantes aqui para nossa região. Então, efetivamente, Balneário Camboriú está passando por uma transformação, né? A gente vem de um plano diretor com data de 2008, então, por lei federal, esse plano diretor deveria ser atualizado a cada 10 anos, mas devido à pandemia, motivos de pandemia, isso acabou não acontecendo. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com a prefeitura para estar atualizando esse plano diretor e isso deve estar sendo concluído até o final do ano, uma vez que esse plano diretor ele só pode ser votado após o período eleitoral. Mas tem uma série de mudanças que vão estar acontecendo na legislação da nossa cidade por iniciativa de Balneário Camboriú. E uma das iniciativas que eu acho que é muito interessante é que Balneário Camboriú está implementando um índice de sustentabilidade. Então, Balneário Camboriú, através da prefeitura municipal, está direcionando a cidade para uma tendência que hoje já é mundial. Que seria o quê? Cara, como é que a gente pode, né, diminuir o nosso impacto nesse mundo, né? Então, de uma forma muito dinâmica, acaba incentivando os nossos construtores a adotar essas medidas, porque
com esse índice extra, eles vão poder fazer obras mais robustas e eles vão acabar seguindo nesse caminho. Muito bom. E a gente percebe também que essa questão, quando fala de sustentabilidade, muita tecnologia acaba sendo inserida e que, muitas vezes, lá, quando vai parar lá na mão do síndico, por exemplo, para fazer as manutenções, a tecnologia também ajuda. Fachadas ventiladas, piso elevado. Que você tem percebido isso? Tem aplicado isso também? Então, na verdade, é uma premissa da nossa incorporadora que todos os nossos empreendimentos eles recebam um selo de LEED, que é Leadership in Energy and Environmental Design. Então, esse selo preza uma qualidade em relação à sustentabilidade do edifício. Então, existem diferentes níveis dentro dessa certificação, mas para você conseguir esses diferentes níveis, você tem que fazer diferentes estratégias para que o seu edifício, né, tenha o menor impacto possível dentro do mundo onde a gente vive. E você pode fazer isso de uma série de formas, que seja a reutilização de águas cinzas, que tenha captação da água da chuva, que você tem placas fotovoltaicas, você tem que o tipo de materiais e aonde eles são produzidos, o quão perto do seu destino final também impacta, e quais que seriam as especificações dos materiais utilizados na sua obra. Então existe uma série de estratégias diferentes, na quais elas nem requerem muito esforço para serem implementadas, mas grande parte da população ainda não sabe sobre elas. Então a gente está tentando de uma forma muito dinâmica, tanto através do meu escritório de arquitetura, tanto através da nossa incorporadora, quanto através do sindicato, do Sinduscon, de Balneário Camboriú, incentivar que os nossos membros, que as pessoas que a gente conhece, fiquem sabendo desse tipo de caminho, que também é uma opção e deve ser trilhado, porque quem aqui não quer contribuir um pouco para o nosso meio ambiente, né? E digamos aí que temos uma visão jovem, uma visão moderna, e isso é muito importante para nossa cidade. E também Balneário Camboriú é uma cidade pequena, então a gente viu que quando foi, por exemplo, fazer o Master Plan, teve as instituições participaram, né? O IAB, o Sinduscon, então a gente viu como isso ajuda a realmente contribuir a visão de cada um, né? Da arquitetura, e a gente vê como dá certo, arquitetura, engenharia, construção. Na verdade, são várias cabeças pensantes unidas em prol da mesma coisa, né? Que seria transformar Balneário Camboriú numa cidade ainda melhor. Muito bom. E aí também tem edifícios sendo construídos na região agreste aqui de Balneário, que aí sim tem mais, não só incentivo, mas obrigatoriedade já em relação aos itens. Então, parte da cidade de Balneário Camboriú se encontra numa APA. Uma APA é uma área de preservação ambiental. Então, seriam que nem você comentou, as praias agrestes, que são compostas de taquaras, taquarinhas, estaleiro, estaleirinho. Que é tudo Balneário Camboriú. Tudo né? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú não é só composta da Praia Central, mas sim da Praia Central e várias praias agrestes, né? Um pouco mais com com um estilo um pouquinho diferente, né? Então, voltando a falar um pouquinho da APA, a APA é uma região onde existe uma legislação própria, na qual se chama o plano de manejo. Então, nesse plano de manejo, ele já prevê itens de sustentabilidade que precisam ser implementados para que esses empreendimentos eles sejam viáveis, ou na qual eles utilizam um potencial máximo. Então, existe uma série de descrições desses itens de sustentabilidade, na qual vamos dizer que se você faça 2 desses itens, você tem um potencial X. Se você fizer 6 desses itens, você tem um potencial 3x. Então, isso incentiva cada vez mais o incorporador a estar indo atrás desses itens de sustentabilidade para que ele efetivamente consiga ter o melhor retorno possível do seu empreendimento. Muito bom, sempre valorizando Balneário Camboriú, nossa região. E Thomas, e para a gente finalizar em relação à evolução da cidade, evolução da construção, bairros planejados, para quem ainda não conhece a nossa região, um panorama também em relação ao o que a nossa região vai trazer para o Brasil. Então, aqui na nossa região também vem se desenvolvendo uma série de bairros planejados, que são grandes glebas de terra, na qual efetivamente um incorporador veio e teve uma ideia
né, de como que essa grande gleba poderia ser subdividida de uma maneira mais organizada do que o crescimento orgânico que grande parte das cidades vem seguindo, né? Então, hoje aqui na nossa região nós temos o Colinas de Camboriú, que é um lugar fantástico, maravilhoso, que é um bairro planejado aberto, na qual eles têm área de lazer em comum para todos os moradores do bairro, você tem setores de casas, você tem avenidas principais, então essa tendência, não só em Balneário Camboriú, também como região, vem sendo cada vez mais utilizados para trazer uma qualidade de vida maior para os moradores da nossa região. Então, eles vêm realmente indo além do que era esperado para bairros, efetivamente. São lugares fantásticos de se viver e cada vez mais estão sendo desenvolvidos aqui na nossa região. É muito bom, escola próximo, o calçamento, a segurança, shopping e... comércio, entretenimento. Para um bairro ser planejado, ele tem que compor todos esses itens, né? Até o Jaime Lerner, ele utilizava uma analogia que era o casco da tartaruga. Então, uma cidade ou um bairro planejado, ele tem que ser que nem um casco da tartaruga. Ele não necessariamente ele precisa ser 100% todo simétrico, mas cada um desses pedacinhos do casco da tartaruga, ele representa algo diferente. Então, você tem as escolas, você tem o mercado, você tem as residências, você tem os prédios, você tem a arte, entretenimento, e todos eles têm que estar ali composto de um grande item, né? Um grande elemento que seria o casco da tartaruga. Se você tentar fatiar esse casco da tartaruga e não implementar todos esses elementos, a tartaruga acaba falecendo, né? Então, essa era uma analogia que ele utilizava muito interessante para descrever essa sintonia e sinergia que um bairro precisa ter. Muito bom. Um mestre, né? Realmente. Teve esse exemplo. Inspiração aí por gerações. Eu quero te agradecer, Thomas, por você estar aqui, estar na Condocasa. A gente vai trazer mais novidades. Quero saber aí das plantas, das áreas de lazer. A gente quer estar acompanhando aí. E para quem quer investir em Balneário Camboriú, visite Balneário Camboriú, conheça os empreendimentos da Fischer, que com certeza vai dar valorização aí. E o Brasil inteiro está de olho em Balneário Camboriú, qualidade de vida, né, Thomas? Estamos à disposição. Muito obrigada. Muito sucesso também na tua carreira, tanto na arquitetura, na engenharia e na cidade. A gente fica muito, muito contente e muito prestigiado também de ter a presença de vocês aqui. Obrigado a vocês, seguimos juntos. É isso aí, até mais. Deixem um like pra gente aí, pra gente trazer mais soluções, mais novidades para vocês. A revista do Condomitim já vai ser distribuída aí por Balneário Camboriú. Quem quiser receber a revista também pode direcionar que a gente vai enviar para vocês. Muito obrigada e até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.